Bem-vindo aqui em mais um vídeo que nós vamos conversar sobre aquelas empresas que fazem parte da carteira do canal ou que são correlacionadas com ela e cujas informações que circundam no entorno da Bolsa de Valores ou até no mercado como um todo, quando nós damos a correta interpretação, nos ajudam muito nas nossas tomadas de decisão. E veja que neste caso específico, vou falar de Caixa Seguridade e da UIS, uma seguradora está comprando, a outra está vendendo. E o investidor, como é que ele fica nessa história? Antes, porém, rapidamente aqui no Boletim Focus, que nós sempre olhamos, o Boletim Focus, ele saiu no dia 1º de novembro de 2024, mas a publicação dele só acontece, que é numa sexta-feira, né? A publicação só acontece na segunda, então está acontecendo hoje, dia 4 de novembro de 2024, agora são 20 para 5 da tarde aproximadamente. O que nos interessa aqui? Olhar para o IPCA, inflação, como o mercado está enxergando. 4 semanas atrás, achava que ficava lá no final de 2024 em 4,38%. A semana passada em 4,55% e agora teve uma piora, ou seja, está mais pessimista o mercado, indo para 4,59%. Com relação à taxa Selic, todos se mantêm, né? De 4 semanas para cá, no mesmo patamar, achando que ela fecha o exercício de 2024 em 11,75%. Será que vai subir tudo isso? Tem mais 2 reuniões do Copom. E o PIB, que às vezes eu não falo do PIB, mas é o que às vezes anima o governo, dependendo, né, da forma como anima, pode ser até uma forma equivocada de animar o governo. Mas veja que tinha uma projeção, 4 semanas de 3% no crescimento, 3,08 a semana passada e agora 3,10. As pessoas acham que cresce. Porém, infelizmente, ele está crescendo baseado na dívida. Agora, indo para o assunto que realmente interessa, veja que esse comunicado ao mercado, ele sai. É importante aqui a gente marcar as datas, tá? É um comunicado que sai no dia 30 de outubro de 2024. Portanto, ele saiu na quarta-feira passada. E o que diz esse comunicado ao mercado? Então, o Conselho de Administração da investida da Caixa Seguridade, a CNP Seguros Holding, que eles vão chamar de CSH durante todo esse documento. Então, o Conselho dessa CSH aprovou, então no dia 30, o desinvestimento integral da participação da CSH no capital social da UIS. Então, eles estão pulando fora da UIS. Então eles estão tirando, estão vendendo as ações para quem? Para a empresa Integra Participações, que passa então a deter o percentual que está sendo vendido. Que percentual é esse? 25% das ações ordinárias, que era um total aqui de 39.976.820 ações. O montante do negócio em 261.261.847,20 Ou seja, agora resumindo, a Caixa Seguridade, ela tem uma companhia que é subsidiária dela, que tinha uma participação na UIS de 25% e está vendendo a sua participação para a Integra. Então é isso que está acontecendo aí no final das contas, e pelo valor ali de 238 milhões e um pouco mais. Lá do outro lado, na outra banda, numa reportagem, eu poderia ter entrado no RI da UIS, mas eu achei melhor trazer essa notícia que está no Investidor 10, assinada por Mariana Barbosa. Depois eu vou explicar por que eu estou falando isso. E veja que essa aqui, no caso, é do dia 1º de novembro de 2024, portanto, da última sexta-feira. Lembrando, né, hoje é dia 4 de novembro. Veja que a UIS, ela compra mais 9% da corretora do BMG. Então, se por um lado, né, uma parte lá do capital da UIS está indo para a Integra, a UIS, por outro lado, ela está adquirindo maior participação na corretora do BMG. Então, ela anunciou na própria sexta-feira, dia 1º, então o anúncio é do dia 1º, a compra de mais 9% da corretora de seguros do BMG. Com isso, passou a deter 49% da BMG Corretora. A UIS já havia comprado uma fatia de 40% da BMG em agosto de 2020. Então, vamos reportar 4 anos para trás.
E aqui está o valor, né? Quase 90 milhões. E pelo contrato, poderia elevar a sua participação na empresa neste ano de 2024. E ela foi lá e exerceu. Então, se ela está comprando, é porque certamente está considerando um bom negócio. O valor envolvido nesse adicional não foi revelado. A operação não resultará em qualquer alteração da governança, então eles não vão interferir em nada na corretora do BMG. Simplesmente só estão aumentando a sua participação. E é aquela história, né? Se está comprando, é porque realmente está dando resultado. Já o BMG, que passa a deter 51% da corretora por meio da BMG Seguridade, disse apenas que os efeitos financeiros da operação serão refletidos na divulgação dos resultados do quarto trimestre. Então, se vai refletir nesse resultado, pode ser, eu não estou dizendo que vai acontecer, que para quem é acionista do BMG, talvez tenha um valor a mais a receber em dividendos. A ficar de olho, vamos ver o que vai acontecer, e sendo isso, nós vamos reportar de novo a esta reportagem, nós vamos voltar a esta reportagem e vamos mencionar de novo esse assunto, indicando, né, todo esse caminho que a gente está construindo aqui por meio dessas informações que estão surgindo agora recentemente. E lá no final da reportagem, fala aqui, ó, em mudanças na WIS, como se trocasse o assunto, né? O negócio foi fechado poucos dias depois da WIS também anunciar mudanças na sua composição acionária. Na última quarta-feira, que nós vimos, né, a Caixa Seguridade vendeu toda a sua participação de 25% na WIS para a Integra Participações pelo valor de 238 milhões. Ou seja, para a WIS não alterou nada, só mudou um dos participantes na sua composição acionária. Só isso. Mas, de qualquer forma, veja que isso gera um fato novo de mercado que está juntando várias empresas, a Caixa Seguridade, a WIS e também, agora no caso, o BMG. E no meio disso tudo, entre o dia 30, 31 e o dia 1º, aliás, entre o dia 30 e o dia 1º, surgiu essa notícia aqui, ó, que saiu na Investidor 10. E quem é que assina essa reportagem é a Elani Vlaxio, acho que é assim que se pronuncia, e saiu então, como eu disse, né, entre o dia 30 e o dia 1º, saiu no dia 31, às 8h57 da manhã. E olha só o que está dizendo aqui, ó. Luiz Barsi revela nova aposta na Bolsa. E aí vai querer contar os detalhes. A declaração foi feita na última quarta-feira, no dia 30, no dia que foi anunciado, então, a venda da participação na WIS. Barsi deixa claro que essa é uma decisão baseada na sua própria estratégia. Nós já vamos ver o que ele quer dizer com isso. E eu vou tentar dar uma explicada, principalmente, né, o pessoal que acompanha o canal, nós investidores, como é que a gente precisa às vezes olhar para essa questão. Segundo a visão do seu Barsi, a Caixa Seguridade, que é onde ele está investindo, apresenta potencial de valorização a curto prazo, pelo menos aqui nesse parágrafo é o que está sendo dito. O seu Barsi está prevendo alta para as ações da Caixa Seguridade no médio e longo prazo. Segundo o investidor, essa valorização pode ocorrer devido a uma oferta de ações da companhia. Então ele está descolando. O que está acontecendo? A Caixa Econômica Federal, ela é a detentora de parcela da Caixa Seguridade. E a Caixa Seguridade, ela está no novo mercado. Só que o percentual de ações que está no free float é de 17%. Nós já vimos isso aqui, tem vídeo no canal que a gente explica sobre isso. Quando o mínimo exigido na B3 para que se faça parte do novo mercado é de 20%. Então, o que acontece aqui, olha só que curioso, faz 2 anos que a empresa vem sendo pressionada, a Caixa Econômica Federal. Agora a Caixa resolveu dizer que vai pegar um pedaço da sua base acionária e vender para chegar nos 20% no free float. A Caixa não fez isso ainda porque ela acha... Então aqui está começando a ficar elucidada a estratégia dele. Então a Caixa ainda não vendeu porque acha que o preço não está conveniente para ela. Pelo menos é o que o seu Barsi está interpretando. Veja que a Caixa Seguridade já valeu R$17. E quando chegou a R$17, eles não fizeram essa venda. Hoje está valendo 14, hoje está batendo nos 15, tá? Estava olhando agora há pouco.
a gente estima que a empresa possa ofertar ações quando estiver acima dos R$17. Então, é isso que ele está dizendo, que é a visão que ele está tendo para o curto prazo, mas eu diria que é mais para curto, médio prazo. Chegando ali acima dos 17, ele acredita que é possível que a Caixa Econômica Federal faça a venda da sua participação. Ao mencionar a Caixa Seguridade como uma de suas escolhas, o seu Barsi deixou bem claro que essa é uma decisão baseada em sua própria estratégia. Na verdade, é o feeling dele, né? Não chega a ser uma estratégia, é o feeling dele, o método que ele utiliza. Pode ver que não tem informação aqui que seja de cunho objetivo. É uma questão muito subjetiva de coisas que ele pescou, a experiência que ele tem, 50 anos, mais 50 anos de bolsa. E então ele disse, olha, eu acredito que pode ser por esse caminho. Às vezes, nessas intuições a gente erra, ele já errou e até já contou às vezes que ele errou. Então, mas o feeling dele como investidor, muitas vezes não é o nosso, né, como pequenos investidores. Então, por isso é fundamental que cada investidor realize sua própria pesquisa e análise antes de tomar qualquer decisão. Ou seja, ele está dizendo o seguinte, muito cuidado na hora de querer ir comigo dentro das minhas decisões. E eu também trago o meu feeling, né? Quando muitas informações assim, elas começam, parece meio que uma coincidência, né? Existe um encadeamento dessas informações. É porque alguma coisa está de diferente ali. Olhando para todo esse cenário, como que eu vou me posicionar em relação à carteira do canal? Caixa Seguridade é uma ação que eu já comprei por R$ 8,50 mais ou menos, R$ 8,70, e hoje ela está batendo nos 15. Se ela avança para cima dos 17, eu já começo a considerar que talvez seja uma ação, a menos que ela comece a mudar o patamar de pagamento de proventos dela, ou seja, reduza dos 6%, aliás, se mantenha no 6% ou acima dos 6% dos proventos, talvez aí eu continue comprando. Do contrário, na minha visão, é melhor me desfazer com o lucro aí que está sendo colocado, mais os proventos que eu já recebi da ação e achar uma outra que se mantenha de forma mais estável na sua relação preço da ação com os proventos que são pagos. Pelo menos é o meu feeling. Então tem um indicativo aqui no meio de que talvez muitas notícias muito parecidas, muito correlatas, talvez acabe levando para uma percepção de que a ação ela chega em patamares que talvez eu não consiga comprá-la tão cedo. E dito isso, eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado, me despeço de você, desejando que você fique com Deus e deixando como sempre o meu grande abraço